Enquanto uns tiram folga, outros trabalham no CT Presidente Luiz Carvalho. E a turma de Luan e Galdino ganhou mais um novo membro nesse período de folga. Nós vamos falar sobre uma boa e uma má notícia envolvendo o Vilha Sante, além do clima político, porque teve protestos que incomodaram. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Nesta quarta-feira tem Série B do Campeonato Brasileiro ainda, tem Vila Nova contra o Botafogo de São Paulo, Botafogo Paulista, vitória do Vila Nova, muito favorito, 1,66, e a vitória do Botafogo de São Paulo pagando 6, que odd, hein? O empate 3,25. Vai na KTO, usa o cupom A Dupla e te diverte com responsabilidade. Eu quero falar com você sobre as últimas horas. Afinal de contas, o Grêmio teve uma boa e uma má notícia envolvendo o mesmo jogador. A boa notícia envolve Matias Vilha Sante, tá? Primeiro, Matias Vilha Sante foi julgado na última terça-feira por conta da expulsão que sofreu no duelo contra o Palmeiras. Jogo na Arena, aos 39 minutos do segundo tempo, ele faz uma falta tática, era contra-ataque do Palmeiras, ele toma o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Mas a súmula deu uma pesada e o Vilha Sante poderia ficar até 3 jogos de suspensão, tá? Desfalcando o Grêmio, deixando de ser uma opção para o Grêmio por conta desse lance. E evidentemente que o departamento jurídico trabalhou, aliviando um pouco a barra do Vilha Sante. O lance foi muito claro, foi uma falta tática, não houve agressão física, não foi nada nesse sentido, e o Grêmio conseguiu a absolvição do Vilha Sante. Isso é muito importante. Afinal de contas, perder o atleta por mais 2 jogos, já que ele cumpriu, o jogo obrigatório, a partida de suspensão automática, seria horrível, terrível. Então ele volta no dia 18 e vira alternativa, para o jogo contra o Atlético Paranaense automaticamente. A questão é saber se ele vai ou não entrar em campo. Afinal de contas, Vilha Sante serve a seleção do Paraguai e no dia 17, ou seja, um dia antes do duelo do Grêmio, o Paraguai joga na data FIFA. A tendência é que o Vilha Sante desfalque, mas vai depender se ele for utilizado e da logística que será armada. A dúvida sobre a utilização do Vilha Sante, ela se deve muito por conta da má notícia que eu tenho para falar. Depois do clássico Grenal, o paraguaio relatou dores musculares muito fortes. O Grêmio chegou até a estudar o pedido de desconvocação do Vilha Sante, com medo de uma lesão muscular. Entretanto, testes preliminares foram realizados e não houve uma lesão constatada, e sim uma fadiga. O Vilha Sante está tratando na seleção do Paraguai. Temos que observar se ele vai entrar em campo ou não nesta data FIFA. E aí, na volta para Porto Alegre, um novo teste será realizado. É possível, que daqui a pouco ele tenha que dar uma descansada, mas a notícia ruim é que ele está sentindo. Não é de hoje, mas depois do Grenal, as dores aumentaram. É um pequeno problema, um pequeno ponto de interrogação na cabeça do técnico Renato, e a gente sabe que quando o Vilha Sante não joga, o Renato ele precisa recorrer ou ao Natan, que não vive um bom momento, ou então à utilização do Galdino como volante. Existe um outro homem que está crescendo na parada que se chama Ronald, que está servindo a seleção brasileira no Pan-Americano disputado no Chile. Mas essa é uma opção que, o Renato ainda não lançou de primeira nos últimos jogos. Então tem que ficar muito esperto em relação ao Vilha Sante. Um outro jogador que está sentindo a parte física é Felipe Carbajo. E esse é um dos motivos pelo qual Carbajo não foi convocado para a seleção do Uruguai. Carbajo, inclusive, postou fotos no CT Presidente Luiz Carvalho na terça-feira. Ele, assim como o Luan e assim como o Galdino, se fez presente lá no CT gremista para trabalhar. Ele foi para realizar fisioterapia. A postagem que o Carbajo fez dizia recuperando e vai ao encontro daquilo que o jornal É o País postou, que Carbajo só não foi convocado para a seleção uruguaia por conta de uma lesão.
O Carbajo ele sente dores no pubis, o que tem atrapalhado o jogador na temporada de 2023. As pessoas que trabalham com ele, né, que compõem ali o staff do Felipe Carbajo, alegam que o momento do Felipe ele não é bom, né? Tecnicamente ele não está conseguindo render e muito disso se deve a estas dores que ele convive e luta diariamente para poder estar em campo. A esperança é que ele consiga vencer as dores pubianas e aí sim na temporada de 2024 deslanchar com a camisa do Grêmio. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar sobre um movimento que foi flagrado ainda na terça-feira nas primeiras horas do dia e que repercutiu no ambiente gremista, que foram as faixas de protesto contra a direção do Grêmio. As faixas foram colocadas, como é de costume, na Avenida Goethe, pedindo a demissão do vice de futebol Antônio Brum e comparando o presidente Guerra com Cláudio Oderich, que era vice-presidente da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior e que foi taxado como o cara que forçou a saída do Renato, no ano em que Renato deixou o Grêmio, ou seja, 2021. Por quê? Porque o presidente Guerra fez críticas ao comportamento do Renato, então fizeram esse paralelo, né? Fizeram essa ode ao Renato Portaluppi e essa crítica ao comportamento do presidente. Internamente, tá? O Grêmio não gostou, por óbvio, do que aconteceu, porque foi considerado um movimento político e não de torcedores comuns. Sim, um movimento pensado e orquestrado para tentar dar uma estremecida na gestão do presidente Guerra, que, vamos lá, né, está vivendo o seu primeiro ano de mandato. É muito cedo para você fazer política. E essa é a ideia interna. Pô, os caras estão secando politicamente já, né, no primeiro ano. Então, o que eles vão fazer nos próximos 2 anos? Sinceramente, achei muito estranho, mas as informações é que, de fato, né, foram faixas colocadas por movimentos políticos do clube e que atacaram apenas a gestão do presidente Guerra. Então vamos ficar ligados, não vamos cair aí, né, em papo de malandro, em papo político, porque é só o primeiro ano, o Grêmio faz uma boa temporada, não dá para esquecer aqui, eu tô me permitindo até dar opinião. É verdade que não foi nada bom o Clássico Grenal, a eliminação na Copa do Brasil, mas tudo isso está dentro de um contexto maior que é de um trabalho de reconstrução e que até aqui está sendo muito positivo. Tem que confirmar com uma vaga na Libertadores da América. E esse é o objetivo. E é o objetivo a partir de quinta-feira, quando o Renato voltar para Porto Alegre. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.